Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania de hoje, começamos nossa entrevista com o professor André Carissimi e os bolsistas Loivo Welter e William Nunes. Os três convidados irão conversar conosco sobre o Núcleo Rondon e a Operação Serra do Cachimbo, realizada recentemente pela equipe da URGS. Fique conosco, Estação está no ar. Os entrevistados de hoje no Estação Cidadania são o professor André Carissimi e os bolsistas Loivo Welter e William Nunes. Muito obrigada por aceitar o convite da Estação. Começando a entrevista, saber o que é o Projeto Rondon e qual o seu histórico aqui pela URGS. O Projeto Rondon, ele é uma ação, um esforço dos Ministérios da Defesa com os governos estaduais, os municipais e as universidades, né? E visando a participação dos estudantes universitários em projetos coletivos, né, que visem a sustentabilidade dessas regiões que normalmente são escolhidas em função do baixo índice de desenvolvimento humano. Qual o histórico aqui pela URGS? O Projeto Rondon, esse ano, ele fez 50 anos, né, está fazendo 50 anos. Então, ele é dividido em duas fases, né? Então, a primeira fase era uma fase que se caracterizava por operações de 30 dias, e era uma operação contínua, ou seja, ia uma turma de universitários, 30 dias após era substituída por uma outra equipe e assim ia sucessivamente. E nessa história, né, a universidade ela tinha um campus avançado em Rondônia. Com o fim dessa primeira fase do Projeto Rondon, ele voltou em 2005. Então, né, a partir da segunda fase, houve uma mudança de característica, né, então as operações são em torno de 20 dias no município, né? E são realizadas nas épocas de janeiro e julho, né, que são as épocas de férias estudantis. Então, a partir de 2005, a universidade participou em 2005, na primeira edição dessa segunda etapa, e nós temos participado a partir, então ficou um tempo sem a participação da universidade, nós voltamos em julho de 2014, e desde então nós temos participado de todas as edições do Projeto Rondon Nacional. E como que é feita a seleção das equipes, a preparação para as operações? A seleção das equipes ela é feita mediante um edital de seleção próprio para cada operação. Então é feito uma chamada, normalmente é utilizado o e-mail das Congrades, né? É solicitado que as Congrades comuniquem os seus alunos dos seus respectivos cursos, que vai existir o edital, a seleção, e no edital tem todo o cronograma, as etapas, né? Que basicamente a presença numa palestra informativa. A segunda etapa é o formulário de inscrição com uma carta de próprio punho de manifestação de interesse. E depois, parte de dinâmicas de grupo e, por último, as entrevistas individuais. Como foi participar dessas preparações para as operações? Eu acho que uma das características mais importantes do rondonista assim, é a capacidade de improvisar. Mas a gente vê que sem um preparo muito sólido, assim, a gente não consegue improvisar nada lá. Todo o improviso que é feito lá, na verdade, é montado em cima de muito preparo, e esse preparo é muito graças a essa preparação que a gente tem ao longo de um semestre, né? E uma das coisas mais importantes do preparo, talvez a mais importante, é o convívio com a equipe, tu chegar já afinado com o restante da tua equipe no município onde tu vai trabalhar. Bom, além disso, essa interação da equipe, porque a gente não trabalha no município sozinho com uma equipe. A gente já chega lá e sempre tem o grupo A e o grupo B. E lá nós trabalhamos com a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto. E essa interação, essa preparação ao longo desses 6 meses, a gente já visou também essa interação entre as duas equipes, inclusive organizando oficinas em conjunto. Na verdade, nós tornamos lá uma grande família. E esse ano foram realizadas as 2 ações pelo núcleo, a de Tocantins e a Serra do Cachimbo, agora mais recente. Vocês poderiam falar sobre quais os principais pontos que vocês observaram em relação aos locais visitados nessa última ação? A Operação Tocantins, né, ela ocorreu em janeiro
E por uma norma do Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, os alunos não podem ir uma segunda vez. Então, eles vão apenas uma vez. Por isso, a cada seleção, cada etapa, cada operação, a gente faz uma nova seleção, né? Já que a gente não tem que trocar todos os alunos, né? Infelizmente, né? E treinar e capacitar todos, dando oportunidade para outros alunos participarem. Esse é o objetivo da não repetição de aluno. Aqui o Loivo e o William são alunos que foram agora na Operação Serra do Cachimbo em julho, né? Então eles conhecem a realidade Terra Nova do Norte. E no Tocantins eu não visitei a cidade Marianópolis, Tocantins, porque a equipe também era composta por outros 2 professores. Então, dentro do núcleo Rondon, né, que é um núcleo da Pró-Reitoria de Extensão, que trata da participação da universidade no projeto Rondon, a gente também faz um rodízio entre os professores, né? O que vocês observaram nessa ação da Serra do Cachimbo? Como foi participar? Bom, é uma grande experiência, que como o próprio projeto Rondon ele visa levar o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele agrega valores ao estudante, e muitos, porque ele acaba conhecendo como o nosso país é um país continental com muitas diferenças, e a gente normalmente está acostumado a viver num canto de um país, que a gente conhece só um pedaço do nosso país, e quando a gente chega num outro território, que a gente vê que existem muitas diferenças, existem algumas semelhanças, uma porque aquela região onde é que nós fomos, ela foi praticamente, inicialmente, habitada por pessoas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas, assim, existem muitas diferenças em questão por exemplo, infraestrutura, nós aqui do Sul, nós somos bem diferente do que lá. Lá existem muitas, assim, lagunas na área de educação, na área de desenvolvimento rural, principalmente na área de assistência técnica no sentido do desenvolvimento rural. No entanto, que o município de lá, ele não tem uma Secretaria da Agricultura dentro do município estruturado. Então, são bastante aspectos que a gente viu lá. Além disso, a gente viu aspectos positivos, muitos, né? Inclusive a recepção da nossa equipe pelo município, pelas pessoas do município. Então, fomos muito bem recebidos lá. E isso ajudou bastante no desenvolvimento das ações naquele município. E quais foram as atividades desenvolvidas? As nossas atividades eram nas áreas de trabalho, meio ambiente, educação, educação, né? E desenvolvimento. Comunicação e tecnologias. Todas as atividades eram voltadas para esses temas, assim. Algumas ações das mais impactantes, acho que foi a do Loivo, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Vereadores, que eu fiz uma palestra sobre políticas públicas. Na verdade, foi uma demanda da própria comunidade, até uma demanda de última hora, que eu me propus a fazer de última hora, porque é uma demanda porque o município lá, há pouco tempo, ele está criando o Conselho de Desenvolvimento, que, na verdade, o Conselho de Desenvolvimento é uma exigência da lei hoje que os municípios têm. E eles tinham muitas dificuldades para entender políticas públicas, como é que elas funcionam, como é que elas são organizadas. Então, tive a oportunidade de dar uma palestra na Câmara de Vereadores, onde é que estavam presentes todo o poder executivo, legislativo, professores. Então, foi bem construtiva essa palestra, importante para eles poderem traçar as metas dentro do Conselho de Desenvolvimento daqui para adiante, né? Dentro das políticas públicas. E a nossa equipe, acho que mais por um perfil dos alunos, assim, a gente acabou se focando bastante na parte de meio ambiente, sustentabilidade. A gente fez bastante coisa como cultivo de hortaliças, a própria aquaponia, compostagem, educação ambiental para os professores. Pelo perfil dos alunos que foram, a gente trabalhou bastante essa parte de meio ambiente. Também foi realizado palestras sobre agricultura familiar, foi também muito importante lá que foi na Quinta Agrovila que foi feito, porque lá o município ele é dividido a parte do interior em agrovilas, vai do primeiro até a 10ª agrovila, se eu não me engano. Então nós também visitamos 3 localidades do interior, onde é que nós passamos o dia, aplicamos e desenvolvemos atividades. E dentro dessas também foi a produção de hortaliças. Mas isso não foi só uma forma de mostrar como se produz, mas também aos estudantes que estavam presentes, a gente fez um embasamento teórico também, porque na produção de hortaliças a gente fala em
tem que se falar em energia, em química, física, biologia. Então, a abordagem também foi bastante ampla. Não só foi só a produção, para eles entender como é que funciona a produção. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação, e alegria no coração. Na próxima semana, continuamos nossa entrevista sobre o Núcleo Rondon URGS. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!